Olá, amigos da Bíblia. Sem maquiagem, tudo bem com você? Deu tempo de olhar aquelas coisas que eu deixei, a leitura lá, da formação do Jardim do Éden, mais as outras observações. Eu sempre deixo vocês com bastante tempo para analisar, porque é assim que eu quero. Eu quero que as pessoas percam o medo de abrir a Bíblia. Costumem abrir a Bíblia, ainda que aos pouquinhos, porque a Bíblia é assim, tem que ser lida aos pouquinhos, um pouquinho por dia. Cada vez que a gente for procurar a mesma leitura, a leitura vai ser diferente, não porque a leitura modificou, foi a gente que modificou, foi a gente que desenvolveu, foi a gente que cresceu e aprendeu. Por isso é que eu vou deixando bastante tempo para as pessoas poderem meditar no que foi lido, nas observações que eu coloquei. E também estou sentindo falta de uma coisa, sabe o quê? Do seu comentário. Eu queria fazer uma conversa, eu quero conversar. Deixa lá se você concorda com o que eu falei, deixa lá se você tem uma observação diferente, se você gostou do que foi dito, se você não gostou do que foi dito, se você criticou, eu sou boa ouvinte, eu não tenho problema, eu não tenho a última palavra. E quando se trata da Bíblia, você vai ver que ninguém tem a última palavra. Agora, por exemplo, nós estamos tratando do Jardim do Éden. E aí, a gente pensava que era o Jardim do Éden, o Éden é o jardim? Porém, quando você lê lá na minha observação, que eu deixei a minha Bíblia, eu sempre deixo a foto da minha Bíblia cheinha de anotações. Quando você olhar lá, você vai ver que eu deixei um rio que saía do Éden. Significa que o Éden não é o jardim, é um lugar, não é assim? Mas eu não chegava a essa conclusão sozinha. Eu vi que tinha alguma coisa ali, mas ainda não conseguia definir, não conseguia formatar. E eu estou sempre pesquisando, estou sempre buscando na internet. E aí eu encontrei algumas outras observações também com relação ao do Éden, no Éden. E ali eu encontrei que é um lugar que se chamava o Éden, não é o jardim que se chama Éden. Daí saía um rio do Éden. Veja lá, eu deixei entre aspas e vou mostrar para você depois. E aí, fora esse rio que saía do Éden, ele se divide em 4 braços, né? Assim que fala ali na leitura. Esse único rio se divide em 4 braços. Aí um dos rios se chama Eufrates, o outro rio se chama Tigre, que é o Idéquio, né? O Idéquio, eu não sei que língua que está lá, mas é o Tigre. E esses 2 rios estão aqui, olha. Na Mesopotâmia, Mesopotâmia significa cidade entre os rios, né? Eu gosto dessa Bíblia, eu já falei, porque eu tenho esse mapinha. E eu ficava procurando, cadê aqueles outros 2 rios, Gion, Pison? E o que acontece com esses 2 rios? Ninguém sabe onde está. Vai ter muitas justificativas para esses 2 rios não estarem aqui, mas não estão, como você viu. A Bíblia não é um livro definitivo, ninguém tem a última palavra. Eu também não tenho, por isso que eu queria que você conversasse, que você dissesse sua opinião. Se você pesquisou, pesquise, é gostoso. Quando a gente começa a aprender a Bíblia, a gente vai querer saber sempre mais. Eu vou mostrar mais algumas coisas que aprendi aqui. Olha aí, então, nas minhas observações de muito tempo atrás, lá no versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Depois, no versículo 10, saía um rio do Éden. No versículo 15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Significa então que o Éden é um lugar, não um jardim. Olha aí, então, só confirmando, viu? O que eu já disse ali das minhas pesquisas. Pesquisei, achei. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Veja que aqui, nesse lugar, o rio Pison está na terra de Avilá, o rio Gion está na terra de Cuxi, que afinal é na África, o rio Tigre está na região da Síria e tem também o rio Eufrates. Já nessa minha outra pesquisa, como você pode ver, a identificação do rio Pison é conjectural.
sendo que as sugestões variam de certos rios da Armênia até o rio Ganges, que é na Índia. E esse estudioso mais antigo identifica o Pison com o Ganges e o Gion com o rio Nilo. E aí, quando você começa a se aprofundar um pouquinho mais, os rios já não são mais rios quando você parte para o lado espiritual. Olha como é que está lá no Apocalipse, no capítulo 22, versículos 1 e 2, já se transforma no trono de Deus e do Cordeiro. É interessante, não é? Como é que as coisas vão se modificando, como é que os símbolos vão sendo outras coisas do que a gente viu no início. O que é físico já vira espiritual. Então, conforme eu já tinha combinado com você antes, vou deixar sempre um pouquinho mais de vocabulário. Por exemplo, lembra que eu falei que aqui as coisas parecem que acontecem de trás para frente? Olha aqui no capítulo 2, no versículo 1. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Porém, ali, no início, no capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Depois aqui no 2, versículo 4, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. Então, primeiro criou ou primeiro foram acabados? Como é que é isso? Fora isso, tem aqui as plantas estarem ou não está na terra. Depois tem façamos o homem, criou o homem, formou o homem. Parece que primeiro formou e depois façamos. Depois eu vou deixar um montão aqui de profissões, desde o comecinho. A primeira profissão que nós vimos aqui, lavrador, porque sem comer, saco vazio não para em pé, não é? Depois eu tenho aqui todos esses outros lugares que aparecem profissões, que estão ali desde o início da criação. Não são coisas novas, as coisas podem ter se modificado, mas já estavam ali. No capítulo 2, versículo 7, eu vou deixar o sopro de Deus, e tem mais lugares que aparece o sopro de Deus. Dá sempre uma conferida no que é que ele está falando sobre o sopro de Deus nos outros lugares. É importante, é gostoso, né? Para mim, eu gosto. Tomara que você também goste. Além disso, eu quero falar da imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem dele, não é assim mesmo? Pois então, olha lá, Deus tem coração, Deus tem mão, Deus tem pés, face, braço, boca, tem dedos, Deus tem olhos, viu? Está olhando a gente todo o tempo. Veja lá nesses lugares que eu deixei anotado, para você saber do que se trata, o que está acontecendo com esses órgãos aí, que a gente tem e Deus também tem. Depois eu falo lá o Jardim do Éden, que fica lá na região do Iraque, né, que é hoje, né? Depois eu tenho ali no capítulo 2, versículos 9, 17, a árvore da vida, a árvore da ciência. Depois veja lá o que está falando nos outros lugares sobre a árvore da vida, a árvore da ciência. A posição do Oriente está em muitos lugares aqui, é o ponto cardeal mais usado na Bíblia. Depois tem Avilá, tem Gion, que é esse rio que nós vimos. Depois aparece esse nome Gion lá no primeiro livro dos reis. Tem a terra de Cuxi, tem o rio Eufrates. Onde mais vai aparecer o rio Eufrates? Eu tenho aqui, eu escolhi colocar um rio, que é o versículo 2, o versículo 10, né, do capítulo 2, e relacionei com o Apocalipse, lá o 22, versículo 1. Estou falando então do rio Eufrates, estou falando da Assíria, já estamos falando de Assíria aqui. Você vai ver onde é que vai começar a surgir a Assíria. Veja se vem de trás para frente ou não vem esse livro. Depois eu vou fazer uma comparação com árvore e erva. Depois a gente era para comer árvore ou era para comer erva? Eu fiz esse relacionamento, dá uma olhadinha mais tarde, vê se você concorda com isso. Quando eu coloquei esse canal no ar, eu sabia que não ia ter muita gente interessada, porque a Bíblia já tem uma certa barreira, não é? Igreja, doutrina, Deus. As pessoas têm esse impedimento, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está cada vez mais materialista. E eu também criei esse projeto por conta própria. Não represento nenhuma igreja, não tenho patrocínio.
Não tenho empresário. Eu criei isso daqui por minha conta própria, por minha conta e risco, minha maneira de servir a Deus. Nós estamos todos aqui para servir a Deus. Não foi assim que eu falei já no início? E eu pensei, vou colocar esse canal para ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. E você sabe, a Bíblia tem assunto para qualquer coisa. A Bíblia é a base de qualquer assunto, aqui dá margem para muitas coisas. Agora que você já conhece, que você já sabe, que você vai participar mais, que você vai conversar comigo, compartilhe, convide mais pessoas, convide as pessoas que você conhece, que sabe que podem estar interessadas em conversar sobre esses assuntos bíblicos. Por exemplo, na próxima historinha, vai ser como Deus criou a mulher. Você vai ver quanta coisa vai surgir daí. Convide as pessoas que você conhece. Vamos fazer um grupo bem legal para conversar sobre as coisas de Deus. Até o próximo episódio, então, como Deus criou a mulher.